Oi pessoal, eu sou Juliana Dantas, sou revisora de textos Braille e hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o sinal Braille não codificado e a relação entre esse recurso e o sinal restituidor. Então, o que é o sinal Braille não codificado? A gente fala sobre isso quando a gente tem sinais na escrita comum e não tem uma representação em Braille para esses sinais. Tá? Aí, a grafia Braille para a língua portuguesa e as normas técnicas para a produção de textos em Braille nos orientam a respeito da criação de sinais para representar aquele símbolo que está na escrita original e que não tem um sinal Braille ainda codificado. Eu vou ler para vocês o item 31 das normas técnicas para a produção de textos em Braille. Corresponde ao parágrafo 55 da grafia Braille para a língua portuguesa. Os dois abordam o mesmo tema e a gente vai entender isso um pouco melhor. Símbolos para representações não previstas na grafia Braille para a língua portuguesa. Sempre que em alguma obra a ser transcrita ocorram sinais cuja representação não tenha sido previamente normatizada na grafia Braille para a língua portuguesa, o transcritor deve atribuir-lhes um sinal Braille, evitando toda e qualquer possibilidade de confusão com os sinais e normas já determinados. Eu vou inclusive ler essa segunda parte na versão da grafia Braille para a língua portuguesa, porque a gente fica com a noção clara de que esses sinais têm de ser criados. Então, vou pedir só um instante enquanto eu localizo aqui o ponto da grafia que eu quero ler para vocês. Muito bem, diz assim: os sinais que tiverem de ser criados, ou seja, a grafia está orientando que a gente precisa criar e está supondo que a gente já entendeu que esses sinais vão ser criados. Os sinais que tiverem de ser criados deverão ser objeto de nota de transcrição, na qual deverá ser indicado o seu significado quando forem empregados pela primeira vez. Caso o número de sinais seja muito grande, devem constar em lista própria e em páginas exclusivas no início do volume ou parte em que se encontram. Então, recapitulando, o transcritor está transcrevendo um material da escrita convencional para o Braille. Deparou com um símbolo que não tem uma representação Braille. O transcritor precisa criar esse símbolo. E tendo criado, na primeira vez que esse símbolo, que ele for usar esse símbolo no material em Braille, ele vai precisar colocar uma nota de transcrição explicando o que o símbolo criado significa. As normas técnicas, o item 31, traz um exemplo de uma nota de transcrição com o símbolo criado. E o exemplo das normas diz: neste livro, todas as mensagens de e-mail serão antecedidas pelo símbolo Braille, e aqui aparece um símbolo Braille criado para esse tipo de representação. Vamos passar a falar agora sobre o sinal restituidor, que é o parágrafo 51 da grafia Braille para a língua portuguesa. O sinal restituidor, basicamente, ele serve para fazer um símbolo Braille voltar ao seu significado original. Ou seja, a gente tem um símbolo Braille que por alguma razão teve o significado alterado, ou o significado pode ser confundido, enfim. O símbolo restituidor vai restituir o significado original. Vamos lá, o item 51 diz: o sinal restituidor do significado original de um símbolo Braille é representado pelos pontos 5 e 6. Quem conhece o Braille sabe que esse também é o sinal que representa cifrão e outros símbolos. Aqui ele está sendo empregado como sinal restituidor. Emprega-se em contextos estenográfico e informático, não apenas, tá? O parágrafo 51.1 vai mostrar isso para a gente. Imediatamente antes de palavras para indicar que todos os seus caracteres têm o valor original.
Ok. E aqui ele traz exemplos do contexto informático. O que diz o parágrafo 51.1? Quando necessário, emprega-se, ou seja, o sinal restituidor é empregado quando necessário, para fazer cessar o significado atribuído a novos sinais criados, em conformidade com o disposto no parágrafo 55, que foi o que a gente leu, restituindo-se assim a qualquer sinal o seu significado próprio. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o transcritor encontrou um símbolo que não tem a representação na grafia Braille para a língua portuguesa e ele escolheu representar esse símbolo com o sinal que originalmente representa o A agudo, por exemplo. Ele colocou a nota de transcrição explicando que no material, naquele contexto específico, o símbolo do A agudo, na verdade, está representando tal coisa e beleza. O leitor, quando encontrar aquele símbolo naquele contexto, vai achar que é o sinal que o transcritor criou. Quando o A agudo for antecedido do sinal restituidor, aí a gente passa a entender que aqueles pontos representam novamente o A agudo e não mais o sinal atribuído pelo transcritor. Então, o sinal não codificado é uma criação para representar um símbolo que não existe na grafia Braille para a língua portuguesa, e o sinal restituidor é um recurso para fazer um sinal que foi modificado retornar ao seu significado original. Tá? Um apêndice a tudo isso, como a gente falou sobre nota de transcrição, eu queria ler o item 53 da grafia, o parágrafo 53, que explica o que é nota de transcrição. Nos dá os sinais que representam a abertura e fechamento dessa nota e explica como é que ela é usada. Então, o parágrafo 53 traz inicialmente os sinais, né? Os sinais de abertura e de fechamento. E o parágrafo explica: este recurso tem por objetivo chamar a atenção do leitor para alterações efetuadas no texto em braille, tais como mudanças na disposição do texto, supressão de sinais e descrição de imagens. Não apenas isso, né? A gente acabou de ver outra aplicação, que é o uso do sinal não codificado. A abertura deve ser sempre seguida do sinal de maiúscula, ou seja, coloquei o sinal que indica a abertura de nota de transcrição, imediatamente depois eu coloco o sinal de letra maiúscula e inicio o texto da nota propriamente dita. A grafia traz 3 exemplos de nota de transcrição que você pode conferir no seu documento, na sua grafia Braille. Uma representando a mudança de disposição do conteúdo na página, outra representando a omissão de sinais, no caso a omissão de letra maiúscula, outra representando a descrição de imagens. Então, basicamente é isso, eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.